né, conforme pedido por vocês, né, um dos temas que a gente ia debater aqui era a questão da reposição de testosterona em gel transdérmico. Isso já, né, ressalva-se aí, vale também para os outros hormônios, tá? Estradiol, progesterona, enfim. É, eu acredito que uma das grandes vantagens de você indicar, né, claro, desde que esteja indicada realmente a necessidade de reposição hormonal, você indicar a via transdérmica, a primeira delas refere-se à praticidade, tá? Um pump, né, um gelzinho, um creme transdérmico que você faz a aplicação geralmente na face, né, do antebraço, bíceps aqui, uma região onde não tenha pelos, tá? Isso não necessariamente por causa da absorção, mas a indicação de você fazer a aplicação do gel, de você passar o gel em uma região onde não se tenha pelos, é principalmente por conta da presença nessas regiões da 5-alfa-redutase, que é a enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona. Então, para fazer uma reposição mais assertiva, mais segura, principalmente no tocante a efeitos colaterais, a gente indica que se passe o gel a uma região onde não tenha pelos e não tenha folículo, tá? Então, a questão da praticidade, ela entra muito em jogo quando você fala em reposição transdérmica, uma vez que você não precisa submeter-se, né, a aplicações, né, intramusculares ou até mesmo um procedimento, mesmo que seja minimamente invasiva, como é a questão do implante hormonal. Eu considero interessante também essa via por conta de uma maior estabilidade, tá? O fato de você fazer a reposição diária, né, nos primeiros horários ali da manhã, de preferência, mimetizando o ciclo circadiano normal, é um ponto também importante a ser considerado como uma vantagem desse tipo de método de reposição. Hoje nós contamos com bases de ultraabsorção, bases nano, base Pentravan, base VersaPro, enfim, gel de ultraabsorção, biolipídica, enfim, que proporcionam um grau muito interessante de absorção pela pele. É claro que pela experiência clínica, pela prática nesses anos todos, a gente verifica que isso não é igual de pessoa para pessoa, por mais que se utilize uma base de ultraabsorção, algumas pessoas não têm uma absorção tão interessante assim, tá? Então sempre, né, óbvio, quando você está fazendo uma reposição hormonal, é importante você monitorar através de exames laboratoriais os níveis de reposição que estão sendo realmente efetivados. E ao mesmo ponto que isso é uma vantagem, para algumas pessoas isso também pode ser uma desvantagem devido obviamente ao risco de contaminação de terceiros, né? Você faz a aplicação do seu gel aqui, você não pode entrar em contato com outras pessoas, a região onde você passou o gel, por um período variável, 1 hora, 2 horas, 3 a 4 horas, dependendo do tipo de base que você utiliza. Isso principalmente, né, para quem tem crianças pequenas, crianças de colo, ou crianças que ficam muito tempo pedindo atenção dos pais aí de colo e carinho e etc. Tá? Então, geralmente a gente recomenda para esse público que passe, né, o gel e saia de casa já para ir para o seu trabalho, para as atividades do dia a dia, para evitar o contato, né, evitando assim contaminação de terceiros. Referente à questão de eficácia tanto terapêutica quanto voltada para performance, que foi uma das perguntas que fizeram, estética, etc. E tal. Então, quando você trabalha com um hormônio base, com o que era antigamente chamado bioidêntico, ou quando você trabalha com testosterona pura, sem nenhum tipo de sobrenome, né, propionato, cipionato, quando você trabalha com hormônios em si, somente com a testosterona, ela tem uma potência androgênica e anabólica igual que o teu corpo produz. Então, obviamente que o resultado de performance estética associada a esse tipo de testosterona em particular, ele vai depender muito do valor de base de testo que se tinha antes da reposição e da capacidade e metabolização da testosterona após a reposição. Vamos dar alguns exemplos aqui, falando primeiramente do homem, tá? Se é um homem que tem uma testosterona aí de 200 e pouco, 300 e pouco, que é considerada normal, né? Mas que para muitos está muito longe do ideal, tá? Já tem alguns estudos, inclusive, pontuando muito bem a necessidade de se manter um nível hormonal um pouco mais elevado, cerca de 3 vezes esse valor que eles têm. E você consegue, através da reposição, otimizar, né, os níveis hormonais aí para 700,
400, 600, ele vai ter o dobro, aí quase o triplo, né, do valor que ele tinha anteriormente. Isso obviamente pode trazer benefício também na questão estética e de performance. Ressaltando-se novamente aqui que a potência é a mesma do hormônio humano. Tá? A gente não está falando nem fazendo um comparativo com uma durateston, com uma deposteron, enfim. Tá? Já quando o homem ele tem uma testo mais elevada, né, e aí entra esse critério de reposição, mas existe a necessidade de você repor a testosterona para um paciente que tem aí 500 de testo? Se formos levar em consideração essa linha da pesquisa que consideraria como ideal, tá? Um nível de testosterona próximo de 800, 900, então, partindo-se dessa premissa, você abre margem para reposição nesse tipo de paciente também. Porém, esse paciente provavelmente ele não vai notar tanto benefício assim, porque ele já tem um nível de hormônio adequado, tá? Minimamente, né, vamos assim dizer, adequado. Já no caso das mulheres, é interessante esse tipo de hormônio em si, principalmente pela potência anabólica e androgênica idêntica à que o próprio organismo da mulher produz. Por quê? Porque isso minimiza colaterais. É óbvio que a gente está falando em uma reposição acompanhada. Tá? A gente não quer uma mulher com nível de 400 de testosterona por conta de uma reposição iatrogênica. Não é isso que a gente está falando. Agora, se você pega uma mulher, principalmente aquela que está saindo do uso de um anticoncepcional oral, né, que já tem um nível baixo de hormônios sexuais, que tem um nível elevado de SHBG, que é uma proteína que neutraliza, literalmente, né, ela transporta, mas ela não libera o hormônio com facilidade, essa mulher é uma fortíssima candidata a uma reposição desse tipo. Primeiro, porque ela é muito segura. Segundo, porque questão de colateral, desde que feita, obviamente, da maneira correta, é muito segura também. E mesmo que ocorra o colateral, e isso eu sempre ressalto para as minhas pacientes que pensam em fazer um implante, eu não sou contra implante, tá? De forma alguma. Eu acho que é mais um método que você tem aí. Para algumas pessoas a indicação ela é extremamente válida, principalmente para a questão de contaminação de terceiros, mulher que tem filho pequeno, principalmente, tá? Ou que tem contato físico com outras pessoas, é extremamente válido, mas assim, eu sempre falo para fazer a reposição do hormônio em si, seja uma testo, seja uma progesterona, seja um estradiol, seja gestrinona, né? Indicação para endometriose ou mesmo para questão de estética, performance, enfim, na via transdérmica. Por quê? Porque mesmo sendo uma via segura com relação a colaterais, se porventura ocorrer algum colateral, a via de metabolização é muito rápida, a via de eliminação é muito rápida. Apareceu o colateral, para de passar o gel, resolvido o problema em questão de dias, tá? Então também ele serve aí como um test drive, que eu acho bem válido. Então, basicamente o que a gente tinha para falar sobre a reposição transdérmica é essa, tá? É claro que hoje a gente conta com outros sais de testosterona, né, possíveis de manipulação, né? E outra grande vantagem do gel, já que a gente comentou da manipulação, é você poder escolher a base que você vai utilizar, tá? E você poder escolher a concentração e manipular literalmente essa concentração mediante os exames de sangue, fazendo assim uma adequação hormonal mais efetiva, mais estável do que com uma injeção. Tá? Então, é claro que existem algumas indicações onde você vai optar pela indicação de reposição intramuscular, assim como a questão do implante hormonal, mas basicamente, né, o gel ele é uma forma muito segura, é uma forma muito efetiva quando o assunto é reposição hormonal, qualidade de vida e longevidade, principalmente.